Bom dia, meu nome é Cláudia Marques e sou gerente sênior da equipe de desenho de soluções de DHL Supply Chain México. Para todos aqueles que estão se conectando nesta plataforma, damos as boas-vindas ao DHL Transportation Forum 2020 e os convidamos a permanecer conectados nas sessões e painéis. Lembrem que teremos 3 dias de evento. Esta conferência poderá ser acompanhada em 3 canais de áudio: espanhol, português e inglês. Selecione o áudio clicando no botão do idioma preferido que aparece na parte superior da transmissão. Durante a sessão, terão a oportunidade de fazer perguntas através do chat que se encontra na parte inferior da transmissão. Por favor, utilizem esse espaço apenas para as perguntas e coloquem a palavra pergunta na mensagem para que possam ser identificados. Podem consultar a agenda do evento que fica disponível no nosso site, que agora aparece na tela. Também os convido para que compartilhem nas suas redes sociais selfies, fotografias, comentários ou experiências de como vocês estão vivendo esse evento. Utilize o hashtag DHLTF2020 que agora aparece na sua tela. Isso para continuar dar seguimento ao nosso evento. Iniciaremos o painel de regulamentação sobre as mudanças nas normativas fiscais do transporte em México. Este painel está conformado por José Refugio Muñoz, vice-presidente executivo da Câmara Nacional de Autotransportes de Carga, a Canacar. Com essa responsabilidade, coordena os trabalhos de execução do programa de trabalho, além representa a Câmara diante os 3 poderes da União, perante os organismos empresariais e na International Road Transport Union. O mestre Munhoz é vice-presidente da Comissão de Alfândegas e Facilitação Comercial da International Chamber of Commerce, assim como vice-presidente dos Serviços Logísticos Terrestres do Conselho Mexicano de Energia. Participou ativamente no Quarto do México e nas negociações do TEMEC e foi presidente da Confederação de Câmaras Industriais dos Estados Unidos Mexicanos. Uma honra ter você, mestre. O nosso segundo panelista é Rubén Hernández, coordenador nacional de temas fiscais da Canacar. Tem mais de 12 anos de experiência como assessor de empresas em temas fiscais e de segurança social aplicáveis para o setor automotivo de carga nas áreas de planejamento e controle interno. Durante esse tempo, participou ativamente nas diversas instâncias executivas e legislativas focadas nas modificações fiscais do setor. Obrigada, Rubén, pela sua participação. Prazer. Finalmente, como moderador, temos o Alessandro Echeverri, diretor de transporte de DHL Supply Chain México. Alex, como sempre, um prazer. Passo a palavra para você. Obrigado, Cláudia. Bom dia para todos. Bom dia para todos que estão aqui com nós, de Latinoamérica e o resto do mundo. Obrigado por nos acompanhar nesse fórum de transporte de DHL. Nessa oportunidade, vamos estar falando temas muito interessantes, os mais recentes mudanças em matéria fiscal. Nesse ano, novas disposições em termos fiscais começaram na Federação, com ferramentas ao serviço da administração tributária para administrar o abuso fiscal. E, para começar em matéria fiscal, vamos perguntar para Rubén se pode nos falar um pouco dessas mudanças. Claro que sim, Alex. Agradeço o convite. Definitivamente, o tema fiscal no México é um tema que está evoluindo constantemente. A realidade é que as finanças públicas são um tema relevante para o governo federal e, nesse sentido, foram reforçadas medidas de fiscalização através de vários anos, especificamente no ano 2020. Começaram a consolidar uma reforma em matéria do Código Fiscal da Federação, que nesse caso fornece de ferramentas à autoridade fiscal para
realizar a arrecadação. O Serviço de Administração Tributária é o órgão responsável de fazer o recolhimento dos tributos no nosso país. E, nesse sentido, o SAT tem três objetivos fundamentais. Por um lado, aumentar a arrecadação. Por outro, o tema uma luta contra a corrupção e a outra a diminuição da evasão fiscal. Nesse contexto, e conforme a necessidade do nosso país, nesse caso do serviço tributário, de poder aumentar os níveis de arrecadação. Então, como vocês já conhecem, o PIB é um indicador da economia e, em função disso, esse indicador, temos um indicador que indica qual é o nível de arrecadação que temos no nosso país. Hoje temos ao redor de 16%, um número que, em comparação com outros países, resulta baixo. Nesse sentido, as autoridades fiscais implementaram uma série de medidas que ficam plasmadas no Código Fiscal da Federação. E, bom, para aprofundar nos temas, temos várias ferramentas, algumas novas, algumas que não são tantas, mas que agora complementam o quadro de fiscalização que hoje tem a nossa autoridade. Falando do Código Fiscal, temos, na primeira instância, uma ferramenta denominada os esquemas reportáveis, depois a restrição de o CSD, também reforçamento na responsabilidade solidária dos parceiros ou das pessoas jurídicas, e falando também do tema dos terceiros colaboradores fiscais, que é uma figura nova. Lembremos que México faz parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e, nesse sentido, México adotou e adaptou para a sua legislação justamente figuras como o terceiro colaborador fiscal e também o tema da razão de negócios, que também é uma ferramenta importante onde as autoridades podem recaracterizar algumas operações que fazem os contribuintes quando essas têm um benefício, nesse caso fiscal, muito maior do que o benefício econômico reportado nessas operações, quando não existe uma razão de negócios. Um tema também fundamental e uma ferramenta muito importante, o tema da presunção de inexistência de operações. Nesse caso, do que comumente é chamado os EFOS e os EDOS, que nesse caso estamos falando dos EFOS, são empresas com faturamento de operações simuladas. No caso dos EDOS, estamos falando de empresas que deduzem operações simuladas. Essa presunção é muito importante, muito transcendente, porque afeta a todos os padrões de contribuintes do país, do nosso país, e em função disso, eu acho que vale a pena conhecer mais um pouco essa figura. Da mesma forma, poderíamos falar que, além disso, além do estabelecido no Código Fiscal da Federação, que está vigente para as ferramentas fiscais, temos dois conceitos novos: a materialidade de operações e contratos de data certa. Então, falaremos sobre esses dois pontos. Isso é o que temos sobre as novidades fiscais no Código Fiscal. Muito obrigado, Rubem. Queria perguntar, nesse mesmo contexto, ampliar um pouco sobre esses dois artigos famosos, o 69 e 69B, que são a base justamente dessas mudanças. Basicamente, esses dois artigos, quais ferramentas fornecem para o Serviço de Administração Tributária justamente para essa luta ou essa tentativa contra o abuso fiscal? Bem, o artigo 69B é um artigo não é novo, um artigo que vem desde a reforma fiscal que tivemos no ano 2014. Basicamente, esse artigo revisa a presunção da inexistência de operações. Esse tema, ou essa situação da inexistência de operações, é um problema muito importante que se apresentou no nosso país.
Infelizmente, existem altos índices de evasão fiscal e, através dessa figura da presunção, é como queremos atacar justamente esse problema. Então, o que contém esse artigo? Basicamente, contém, por um lado, a parte do que estamos falando sobre quando a autoridade pode assumir essa presunção. Quando existe ou perceba ou identifique através de todas as ferramentas que tem, falando de ferramentas, estamos falando do que são os dados do CFDI emitido pelos contribuintes, os dados que tem através do histórico do contribuinte digital. Então, quando através dessas informações são identificadas que o contribuinte não tem ativos, não tem pessoal, não tem infraestrutura, ou não tem a capacidade material para realizar os serviços, ou o que está plasmando nos comprovantes, a autoridade pode assumir uma presunção. Então, o artigo é sobre isso. O B, adicionalmente, aí coloca os listados do 69, os listados, uma lista de contribuintes que tem o nome, o CPF, e essa lista de contribuintes basicamente são contribuintes que estão que são presuntos ou que de forma definitiva não conseguem desvirtuar essa presuntiva. Como vocês podem observar, as provas das operações são realizadas, que as operações são reais, é responsabilidade do contribuinte. Então, se os contribuintes estão dentro desse listado do 69, é obrigação do contribuinte desvirtuar isso, para não ter consequências fiscais. Isso é muito importante. Adicionalmente, temos outro artigo, que é o 69, que também não é novo. Mas, basicamente, aí fala da reserva de informações, no caso dos dados dos contribuintes, e tem exceções. Nesse caso, estamos falando de que fala dos listados dos contribuintes que têm créditos fiscais, que podem ter algum tipo de sentença por conta de delitos fiscais, e o que estamos mencionando nesse artigo fala dos contribuintes que são EDOs, que não conseguem desvirtuar a inexistência de operações. Então, esses dois artigos são muito importantes para que o setor do transporte e logística os conheça, para que observem o alcance que tem esse tipo de normativa, que pode levar para cometer um delito ou até a consequências de delinquência, que é um tema que deve ser considerado. Muito obrigado, Rubén. Esse refúgio, muitas pessoas da nossa zona são linhas de transporte que hoje trabalham para a DHL no setor da logística, e muitos têm interesse para conhecer o que deve fazer uma empresa se caso apareça nesse listado ou nesse artigo, o listado que geralmente tem sobre esse artigo 69. Muito bem, Alex. Claro que eu não vou falar das questões técnicas que o Rubén já falou, porque ele é realmente um especialista fiscal, mas eu gostaria, sobretudo considerando a natureza da nossa audiência, primeiramente apontar que as novidades eu colocaria entre aspas, nada disso é novo. Poderia ser que a questão nova sejam as consequências que nos últimos tempos observamos quando é feito uma questão que não é devida. Porque o que tem de novo o fato de que todas as pessoas físicas e jurídicas têm a obrigação de contribuir com as despesas públicas. Essa obrigação já vem desde o surgimento da humanidade mesma. O que tem de novo o fato de que quando
fazemos uma questão indevida, deve ser punido. Não tem nada de novo. Também não tem nada de novo o fato que, desde o 2014, com a reforma fiscal, foi estabelecido no Código Fiscal da Federação os mecanismos ou procedimentos para tentar identificar de uma forma ágil e forma eficiente aquelas coisas que foram feitas não devidas. E todo mundo lembra que quando a principal, uma das questões mais relevantes da reforma fiscal de 2014 foi o estabelecimento do chamado faturamento eletrônico, que em conjunto com a implementação deste instrumento de faturamento eletrônico, que claro, esse sistema eletrônico de controle de todos os aspectos de caráter fiscal é dos mais avançados no mundo. Nós, na Canacar, como parte da de Genebra, tivemos a oportunidade de ir nos eventos dessa organização mundial. Ficamos orgulhosos do nosso sistema de faturamento eletrônico que funciona no México. E em conjunto com essa reforma fiscal, praticamente foram colocadas as bases para o desenvolvimento dos instrumentos para evitar o que o Robert mencionou como foi a evasão fiscal. E a falta mais importante cometida quando temos uma fatura ou um documento de uma operação que aparentemente é simulada. Então, agora queremos observar como as empresas, tanto as fornecedoras de serviços que nós representamos do serviço de autotransportes, quanto os nossos usuários, sobretudo aqueles importantes como o DHL, podemos encontrar instrumentos ou mecanismos justamente para evitar incorrer no que já o Ruben falou. Do lado dos fornecedores de serviços, o risco de cometer uma figura de EFOS, empresas com faturamento de operações simuladas, e do lado dos usuários do serviço, como pode reduzir o risco de cometer nessa figura conhecida como EDOS, empresas que deduzem operações simuladas. Evidentemente, tudo parte, como aponta o artigo 69b, de uma presunção. Presunção que nasce quando alguém que oferece um bem ou um serviço não tem infraestrutura, nem pessoal, nem a equipe para garantir que o bem ou o serviço possa ser efetivamente fornecido. E até pode ser, presumivelmente, uma operação simulada quando o contribuinte que oferece o que está vendendo um bem ou serviço não tem um domicílio certo. É interessante isso que você diz, da presunção. Nasce de falta de infraestrutura, equipe, logística, poderíamos chamar, que possa ter um negócio. Então, eu tenho a dúvida. O que tem que fazer uma linha de transporte, em caso de ser marcada como uma empresa que presuntamente está prestando um serviço. E não sei se utilizar o término fictício ou possivelmente fictício, que poderia fazer? Bom, aqui desde a perspectiva
temos duas opções. A primeira é corretiva e a segunda é preventiva. Definitivamente, pelo que corresponde à questão corretiva, o próprio Código Fiscal e o mesmo artigo 69b prevê um procedimento para que, nesse caso, tanto o UEFO quanto o EDO tenha conhecimento da presunção. Então, em função disto, são previstos prazos para o UEFO. No caso, o UEFO deveria ser diretamente notificado pelo SAT dessa situação, dessa presunção, e posteriormente, se não conseguir desvirtuar, cairia na lista de definitivos daqueles que não conseguiram desvirtuar. E a partir desse momento é quando a autoridade tem como definitivo, e aí quando aparece o efeito para o possível, aquela empresa que utilizou esse comprovante ou esses comprovantes emitidos pelo contribuinte que não acreditou a materialidade, esse é o conceito que temos, a materialidade das operações, neste caso, plasmadas no comprovante fiscal. Então, está previsto neste caso, confirmando um gerenciamento do contribuinte para o SAT. Aqui o contribuinte tem a responsabilidade da prova. Se ele não conseguir atividade ativos, infraestrutura, pessoal ou a capacidade material, definitivamente não pode fazer muito. Então, nesse caso, o EFO afetará o EDO. E esse é o grande problema. Outro problema que temos é o tema de que existem EFOs que fazem operações fictícias de forma parcial. Pode ser que o EDO tenha operações perfeitamente reais com algum contribuinte que está no listado de EFOs, mas que em algum momento a autoridade solicitará ao EDO acreditar essa materialidade. Porém, o SAT terá um antecedente de que não foi acreditado. Então, essa inexistência de operações definitivamente tem uma repercussão econômica no final de contas para o EDO. Pode levar a um incremento de custos, com uma taxa de 30% ou o 16% do IVA, que não deveria proceder. Estamos falando de um 46% do impacto nos custos para o EDO. Então, é importante que aqui todos os contribuintes revisem exatamente esse artigo 69b e revisem quais são os prazos, porque se esquecemos os prazos, desde o ponto de vista jurídico, estaríamos fornecendo um consentimento da presunção. Então, tem em certo ponto, se o EDO não consegue ser desvirtuado, o EFO não consegue desvirtuar, teremos duas opções, ou o pagamento ou se torne um crime de defraudação fiscal. Obrigado. Eu entendo que nesses artículos tem uma primeira presunção, que é a oportunidade para os negócios provar que a operação deles existe, e a depender dessa demonstração que o negócio possa fazer, eles poderiam ir num dictamen de evasão ou incumprimento dos compromissos fiscais. José Refúgio, você é dono de uma linha de transporte. Normalmente, os negócios de transporte, quando geram uma tarifa, o custo de um frete, vocês incluem uma rentabilidade que é para vocês permitir cumprir com os compromissos. Os negócios que caem nessa presunção, porque eles não estão cumprindo com os compromissos fiscais que eles fizeram antes, não? Bom, Alex, primeiramente, os dois artigos dos que estamos falando praticamente não falam do incumprimento fiscal. Eles falam de operações simuladas. O que quer dizer isto? Uma operação que aparentemente foi documentada como realizada, mas que na prática não existiu.
o que é chamado comumente as empresas de faturas. O prototipo de uma empresa, fecha aspas, dedicada justamente a isso, a simulação das operações. Nós estamos falando de incumprimento de obrigações. Estamos falando de operações que foram documentadas como feitas, que foram onde utilizaram documentos emitidos pela operação e que foi utilizado pela outra parte para deduzir as despesas. Não estamos falando apenas do fornecedor de serviços, senão para concretar esse processo de operação simulada, deve existir alguém que vende, que o documenta, e alguém que compra e que faz a dedução. Evidentemente, a origem da falta está na documentação emitida, que o governo chama da empresa que fatura operações simuladas, mas que tem como consequência no EDO, que é a empresa que deduz operações simuladas. Então, se a empresa que fatura operações aparentemente simuladas não desvirtua o que se tem efetuado ou fornecido serviço, também corresponde para quem deduz aquela despesa acreditar o que o governo chama da materialidade do fato. Do lado do usuário, geralmente, historicamente, foi confirmado com o recebimento da fatura, no caso o CFDI, e não salva nenhuma outra evidência onde realmente o serviço pode comprovar que foi fornecido. Geralmente o cliente se conforma com apenas salvar a fatura ou o CFDI, no caso. Hoje, em virtude disso, que agora se tornou muito complexo, já não é suficiente com ter o suporte através da fatura ou CFDI, a operação se requer complementar esse documento com outras séries de evidências para que, em qualquer momento, quem recebeu o bem ou serviço possa também evidenciar que realmente ele recebeu o serviço. Na realidade, o 69V estabeleceu uma corresponsabilidade entre o EFO e o EDO. E aqui justamente acho que o tema é não revisar o que você faz quando você aparece no listado. Os procedimentos estão muito bem estabelecidos. Quando eu apareço no listado e tenho um prazo para desvirtuar tudo, o procedimento já está feito. Aqui o relevante seria o que fazer as duas partes, aquele que forneceu o serviço e aquele que comprou o serviço, para eliminar o risco. E deixa eu falar uma coisa. No mercado de alto risco, de muito alto risco, o 99,7% dos serviços de autotransporte de carga cadastrado no SCT somos micro e pequenos transportistas. Em um estudo feito na Canacar, em conjunto com a UNAM, faz alguns anos, para tentar quantificar qual é o nível de informalidade do nosso setor, ficamos surpreendidos. Quase 80% dos fornecedores de serviços não têm um domicílio certo. E o que estamos observando no 69B, um fator que pode fazer ou gerar a presunção de uma operação simulada e não ter um domicílio certo. Eu pergunto para vocês,
quantas vezes vocês verificam como usuários que o fornecedor de serviços que vocês estão contratando se tem um domicílio certo? Eu acho que você tem um ponto ali, refúgio, que um dos pontos é como nessa lista, muito negócio que aí aparecem deram um serviço e efetivamente hoje estão prestando serviços de transporte, mas por alguma presunção estão na lista. Então, que ali a pergunta para vocês é, e essas empresas que ali estão? Independentemente de ter a oportunidade de apresentar os argumentos para provar as operações, tem um impacto comercial, falando assim. Se eu, como usuário do negócio, estou vendo que uma linha de transporte, nesse caso, aparece no listado, para mim poderia ser uma luz amarela de alerta para o que eu devo fazer. Mas voltamos para o mesmo. Por que você irá aguardar ele aparecer? Aqui a questão seria prevenir, tentar diminuir o risco para que não exista a possibilidade, porque quando já aparece, então você já tem a responsabilidade da prova. Por isso falamos, o 69V não apenas fala o que deve ser feito pela empresa ou o fornecedor de serviços que aparece no listado, sino com certeza para quem comprou o serviço e fez uma dedução, também será solicitado para ele comprovar ou acreditar que o serviço ou bem foi adquirido. Desculpa, não será suficiente a fatura, ainda com a versão eletrônica, não será suficiente. A carta de porte ainda eletrônica. Será necessário salvar as evidências. Vocês também, como usuários, do que o serviço adicional do documento que permitiu ou que sustentou, no caso, a dedução, as evidências adicionais que acreditam que o bem ou serviço foi adquirido por vocês. O risco existe para as duas partes. Aqui vocês devem tentar como reduzir os riscos das ambas partes. Isso está nos levando para que cada vez os usuários dos serviços, que os negócios, para ter processos de seleção muito mais estritos. E adicionalmente, o que vai fazer obrigação para eles, as companhias têm que ter processos muito mais fortes de controle. E os que hoje estamos fazendo uso disso, temos que ter um processo de seleção com a capacidade operativa, não pensando só na quantidade ou volume de serviços que um negócio poderá oferecer, mas também com a mesma, deixem-me chamar ela, de decisão de selecionar empresas, negócios que tenham processos administrativos fortes, que numa situação desse tipo dê calma para todos. Isso é algo que essas mudanças nas reformas estão nos levando. Por outro lado, o que poderia acanacar, o que está fazendo nesse sentido, como podemos nós apoiar as linhas de transporte, essas pequenas linhas, homens, caminhão, que querem desenvolver um negócio dentro da normatividade e tudo cumprindo todos os processos. Como podemos ajudar eles a que seja tudo no marco da legalidade, eles
continuem jogando limpo. Bom, não sei, Rubens, se você quer falar. Bom, falando especificamente desse trabalho preventivo das empresas de transporte, como você já falou, Alex, o tema da capacidade administrativa é muito importante. Eu acho que o fato de fortalecer as empresas, os sistemas de controle interno, será fundamental. Essas estruturas para os processos e procedimentos internos da empresa são desenvolvidas hoje, deverão mudar, deverão ser reforçadas as linhas de comunicação, no caso, verificação de dados dos fornecedores, tudo isso deve ser fortalecido. De outra forma, estávamos falando de quais seriam as consequências. E as consequências, como vocês podem observar, podem ser desde um delito fiscal simples, ou que pode ser uma questão muito simples, que é uma restrição para o uso dos carimbos digitais para o faturamento, até o fato de ter uma queda nos delitos fiscais. Estamos falando da intervenção, no caso da natureza penal. Devemos lembrar que penalmente as pessoas jurídicas são responsáveis. Muitos acham que não existe uma responsabilidade das pessoas jurídicas. Sim, existe. E, de fato, nesse caso, ainda uma pessoa jurídica ou os representantes da empresa, que pode ser o conselho ou o comissário da empresa, nesse caso estamos falando de que caso a operação simulada ultrapassa os 7,8 milhões de pesos, tem consequências como prisão preventiva oficiosa. Ou, no caso extremo, ser considerado um delito, um crime qualificado ou questão de crime organizado. Então, aqui já temos a integridade da empresa, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa. Esta parte corretiva para estabelecer as operações que foram feitas no passado, muitos já perguntaram, nesse caso, se alguém aparece no listado, devemos esclarecer o recolhimento ou o exercício atual, ou a autoridade indicar quais são os exercícios que deverão ser esclarecidos. Bom, não temos uma disposição ainda muito clara sobre isto. Falando dos termos, falando das prescrição, até quando pode ser cobrada, acho que serão 5 anos. Se alguém tem ou está dentro desse listado um EFO, definitivamente o que acontecerá é que teremos 5 anos para atrás, onde o EDO deve acreditar essas operações. O que foi feito no passado deve ser corrigido em algum momento, mas o futuro resulta fundamental. Rubén Refugio. O Canacar tem algum programa de capacitação ou de formação para ajudar as linhas para diminuir ou evitar caírem nesse listado? Sim, de fato, parte do trabalho que temos como Canacar é, primeiramente, partir de que a grande maioria das empresas fornecedoras de serviços de autotransporte de carga no México estão entre os micros e medianos transportistas, e essa condição faz com que estejam constantemente em riscos de incumprimento. Por isso, parte do nosso trabalho como Canacar é justamente procurar como, através das ações impulsionadas por nós, gerar uma base para que todas possam concorrer no mercado de autotransporte no México. A maioria são pequenos e medianos transportistas, como todos em conjunto ter uma base, a mesma base, para
procurar condições de concorrência não apenas equitativa entre elas, senão que todas possam concorrer no marco da lei. Então, temos ações muito importantes, sobretudo de treinamento, assessoria, etc., para diminuir os riscos e que as empresas, sobretudo as micros e as pequenas empresas, consigam reduzir no máximo os riscos. Muito obrigado, Refúgio. Gostaria de abrir o painel para perguntas. Como nós sabemos, estamos em vivo em América Latina. Temos participantes de Colômbia, Peru, Chile, Brasil, outros países, outras latitudes, no Reino Unido, Alemanha. Gostaria de abrir a oportunidade para receber perguntas do auditório. Podem nos ajudar, por favor, para algumas perguntas para o painel? Definitivamente foi um painel muito bem sucedido porque temos muitas perguntas. O Jorge Salgueira pergunta: como afetam os geradores de carga quando uma linha fornecedora de serviços incumpre com essas obrigações fiscais? Bem, falávamos justamente no desenvolvimento do painel. Uma das repercussões é justamente o tema dos custos, por um lado. Por outro, o custo não apenas a questão do dinheiro, também os custos de gerenciamento para esclarecer isto. A incerteza que gera o fato de não acreditar isto e chegar até outras consequências. A importância aqui de os transportistas que trabalham com esses geradores de carga cumpram com a normatividade do 69 no tema de prevenir a realização ou a conexão comercial com empresas com essa natureza. Eu acho que é muito preventivo para evitar qualquer tipo de situação nesse caso. Muito obrigado, Roberto. Temos uma segunda pergunta de Alejandro Rivera. Quais são as medidas que um negócio tem que pegar para evitar repercussões e como isso pode ajudar as linhas transportistas? Bom, as medidas para evitar as repercussões, também já falávamos, as empresas pequenas e as medianas, elas definitivamente, a capacidade administrativa é menor, ainda que a qualidade pode ser muito bom, provavelmente eles podem ter fraquezas administrativas de cumprimento. Para isso, nós observamos com bons resultados algumas boas práticas desenvolvidas pelas empresas de transportes, falando no caso de institucionalizar uma área de compliance. Isso é muito bom. O compliance é visto como prevenção desde matéria penal, incluindo várias áreas, várias normativas, que são aquelas que afetam a empresa, e eu acho que aos poucos as empresas que não têm essa figura dentro das empresas, eu acho que devem fazer isto, porque falando de caso de existir uma consequência penal, quando existe um trabalho de compliance no interior da empresa, o Código Nacional de Procedimentos Penais, se no caso o imputado demonstra que teve um trabalho de cumprimento, um oficial de cumprimento responsável dentro da empresa para revisar as questões normativas, neste caso fiscal, e que fez tudo o possível para poder evitar, no caso, o possível comissão de um crime. Imaginem que o crime pode ser reduzido até uma quarta parte. Isso é muito importante.
as empresas revisem esses esquemas de estruturas administrativas onde considerem um oficial de cumprimento. Muito obrigado, Rubén. Temos uma terceira pergunta de Gabriela Gaona. O que pode fazer para reduzir a informalidade nos serviços? Deixa eu falar. Primeiramente, no autotransporte de carga, é um dos setores da economia com um alto grau de informalidade, que, claro, é uma repercussão que temos na qualidade e a certeza dos serviços. Eu acho que ações para combater a informalidade já foram desenvolvidas com muito sucesso. E a parte que tem a ver com o controle eletrônico e o faturamento eletrônico foi um grande avanço, ainda que ainda não conseguiu eliminar o 100%, mas aqui acho que o elemento mais importante é aquele que tem a ver com a corresponsabilidade. A corresponsabilidade que deve existir entre aquele que fornece o serviço, mas também aquele que contrata o serviço. O tema do tema do faturamento eletrônico foi um passo muito importante nessa direção, mas eu acho que o mecanismo mais importante para combater a informalidade é o que tem a ver com a corresponsabilidade. Quer dizer, aplicar uma verdadeira corresponsabilidade entre aquele que fornece o serviço e aquele que o contrata. Eu acho que isso totalmente tipificado, punido, não apenas aquele que fornece, sino aquele que o contrata. Não é apenas a questão que tem a ver com a não dedução no caso da despesa, senão também pode chegar a ter consequências de caráter penal. Pelo bem de todos, deveríamos aplicar uma verdadeira corresponsabilidade para combater a informalidade que tanto dano causa na economia no nosso país. Muito obrigado, Refúgio. Estamos chegando ao final do nosso painel. Eu quisiera pedir para você, Refúgio, você como representante da Câmara da Canacar e como proprietário, dono de uma linha de transporte no México, alguma mensagem que você poderia dar para o auditório, para as linhas de transporte? Bom, no primeiro lugar, confirmar categoricamente que a qualidade do serviço e a formalidade do próprio serviço não tem necessariamente a ver com a dimensão da empresa. O setor no qual trabalhamos, na maioria, são micros e medianos transportistas, mas isso não quer dizer que o melhor para um micro e mediano transportista seja operar na informalidade ou na margem da lei. Para isso, estamos promovendo esquemas de agrupação, de parceria entre micros e pequenos transportistas, a figura chamada de empresa integradora, que é uma figura que funciona muito bem para agrupar ao micro e pequeno transportista e para todos concorrer no marco da lei. Quer dizer,
Se, se existe uma questão que gera muito dano, é a informalidade. A informalidade não é sinônimo de ser pequeno. Ser informal é uma atitude diante a vida. Ficar em favor da ilegalidade. Então, devemos promover no nosso país, e falando do transporte de carga, na grande maioria, somos micro e pequenos transportistas, através de uma figura que já tentamos impulsionar muito, que é aquele da empresa integradora, que é um mecanismo através do qual podem criar parcerias, os micros e pequenos transportistas, sem necessidade de perder individualidade. É uma figura que estamos impulsionando de forma fundamental. Na informalidade e na ilegalidade, todo mundo perde. Não podemos trabalhar com um serviço, uma atividade, com um país baseado na ilegalidade. Todo mundo deve contribuir para que todos operemos na legalidade, na formalidade. Ser formal e operar na legalidade não é sinônimo de grandes empresas. Através de esquemas de agrupação adequados, podemos também, como já foi feito, ligar pequenos com pequenos, pequenos com medianos e todos em conjunto no mercado onde a regulamentação prevalece, um mercado onde todo mundo ganha. Ali está a mensagem para fechar esse painel. Obrigado, Refúgio. Temos que trabalhar na formalidade, num bom serviço, cumprir as normas e, sobretudo, vamos reforçar nossos controles internos para evitar qualquer problema. Refúgio, Rubem, muito obrigado por tudo. É um prazer estar nesse painel com vocês. Obrigado por seu tempo e para toda a gente que nos acompanhou de outros países. Obrigado. Muito obrigado, Alex. E especialmente agradecemos ao mestre José Muñoz e Rubén Hernández, representantes da Canacor, elas por contribuições em esse tema fundamental para o setor dos transportes. Com isso, finalizamos a nossa segunda palestra. Agradecemos a todas as pessoas que nos acompanharam e esperamos contar com sua participação nas próximas sessões. Para aqueles que desejam nos acompanhar, daqui a 30 minutos teremos a palestra O Panorama Econômico no México e América Latina diante a nova normalidade, com o doutor Carlos Elisandro Mayer Serra. Não percam esse evento.